O comportamento 8, ele trata-se daquela questão de age como se não estivesse ouvindo. Quantas vezes, ou em sala de aula ou em qualquer outro lugar, você vai perceber que a criança estará concentrada numa determinada situação ou estará parada e você vai chamar uma, duas, três. Fulano, fulano, fulano. E às vezes as pessoas me perguntam assim, quantas vezes eu devo insistir para que ele possa me olhar? Só que aí existe uma questão que eu costumo falar para as pessoas, que é a questão do processamento da criança, o tempo que ela leva para processar a informação, né? Você pode chamar uma, duas, dá um tempo, não entra numa sequência de chamar várias vezes. Até porque ele pode, como eu te falei, ele tem um tempo de processamento dele. Então, assim, de repente você está chamando a criança para fazer uma atividade, uma vez, duas vezes, parece que ele não ouviu. Na terceira, antes de você terminar a frase, é capaz da criança chegar, sentar e executar. E isso acontece com muita frequência, porque é o tempo que a criança leva para interiorizar a informação, é o tempo que ela leva para processar o que está sendo falado ou para processar essa questão do nome dela. O comportamento 9, ele fala sobre risos e risos fora de momento, ou seja, risos inapropriados sem contextos. Muitas vezes eles estarão parados em algum determinado local e podem soltar algumas risadas fora de contexto, sem nenhum momento. Isso faz parte também de um dos comportamentos apresentados. O comportamento 10, ele me diz sobre a resistência do contato físico. Porém, isso é muito antigo. Antigamente, era com mais frequência que nós víamos autistas que resistiam ao contato físico. Hoje, por exemplo, eu atendo vários que gostam muito dessa questão do toque. Eles permitem que você aperte a mão deles, eles permitem um beijo, eles gostam de abraço. Cada um da sua maneira. Como eu te disse, o espectro é muito grande. Então, assim, pode ser que existam aqueles, por algumas questões sensoriais, não permitam a questão do toque físico ou da aproximação, mas eu acho que todos eles necessitam ser respeitados de acordo com aquilo que eles têm, que eles apresentam de dificuldades e também de gosto, porque não podemos esquecer que junto com todas as dificuldades existem também a questão de gosto e de personalidade. O comportamento número 10, ele fala para mim de objetos que são girados. E toda vez que eu vejo essa fala do comportamento 10, ou esta frase do comportamento 10, eu imagino um jogo de Tangram. Por quê? Porque geralmente quando você trabalha formas geométricas com algumas dessas crianças, ou você tem um desses objetos de madeira, um desses brinquedos de madeira, ou até mesmo um outro tipo, mas o que mais me vem à memória é este. Quantas vezes essas crianças pegam aquele círculo e elas giram? Ou pegam qualquer outro objeto que tem essa questão do girar e começam a girar repetidamente. E aí é onde a gente vê que essa questão do círculo, essa questão do giro acalma eles de alguma maneira. Muitos gostam muito de ventiladores, por exemplo, outros já não gostam. E tudo isso tem uma questão de personalidade, de questões sensoriais e de até mesmo de preferências dentro do espectro. O comportamento número 12, ele fala para mim sobre destruição, sobre um comportamento de destruição e de agressividade. Muitas crianças apresentam esse tipo de comportamento quando elas não são tolerantes à frustração, quando elas não sabem como lidar com o não, quando elas não sabem como lidar com aquilo que não foi atendido. Como uma maneira de comunicar que ela não ficou satisfeita com a resposta, elas podem apresentar algum tipo de agressão hétero no outro, ou autoagressão. Ela pode se agredir ou pode agredir o outro, ou pode ainda destruir algum tipo de objeto. O comportamento número 13, ele fala para mim sobre a resistência à aprendizagem. E eu, como psicopedagoga, apaixonada pelo ensino, apaixonada pela minha profissão e apaixonada também por esse público, é um assunto para mim com muitos desafios. Porque, de fato, toda vez que você vai apresentar, você vai trabalhar com autista questões de aprendizagem, quando se trata de um grau leve, que tem poucas dificuldades nessa questão e que até gostam, é muito fácil. Porém, quando se trata de alguma criança que apresenta essa questão da aprendizagem, eu não vejo outra forma
a não ser você conhecer muito bem seu atendido. Então, assim, uma dica que eu entrego sempre é: conheça seu atendido, conheça seus principais gostos, conheça suas principais habilidades, conheça suas principais potencialidades, porque através dela você pode montar estratégias de ensino e você vai propor para ele um ambiente facilitador e também você vai propor para ele algo que ele goste. Conhecendo os seus gostos pessoais, você pode montar estratégias que sejam do seu interesse, facilitando esse processo de aprendizagem. O 14º comportamento, e também o último, ele fala para mim sobre crianças que apresentam comportamentos arredios ou indiferentes. Então, o que acontece? Como alguns deles têm essa questão de resistência à interação social, à socialização, à questão da comunicação, ou até mesmo do toque, podem ser que alguns deles apresentam essa questão de resistência, de aproximação das pessoas. Porém, agora eu vou falar também um pouco sobre essa questão da indiferença. Por exemplo, há um tempo atrás eu atendi uma criança num momento de grupo, num momento de pares, em que uma outra criança do outro lado arremessou um objeto que caiu na frente dessa criança, mas assim, quase que em cima. E essa criança, ela ficou totalmente parada, como quem não percebesse aquele movimento do objeto que caiu frente a ela. Então, assim, ela demonstrou uma certa indiferença em relação a isso também. Tanto a resistência quanto essa questão do comportamento indiferente, elas podem aparecer em algum momento, dependendo do grau, do espectro que elas encontram, dependendo de onde elas encontram-se dentro do espectro, ok? O autismo não tem cura. Sabe por quê? Porque ele é uma condição e não uma doença. Quando o autista ele é atendido com tudo aquilo que ele precisa, isso ajuda muito ele em questões de desenvolvimento e de qualidade de vida, auxiliando na questão da autonomia e da independência da vida adulta. Você gostou dessa aula? Eu espero que sim. Se gostou, curta, compartilhe, comente, convide amigos. Se tiver alguma dúvida, deixe o seu questionamento aí embaixo. Responderei na próxima aula.